Tudo bem? Eu vim aqui hoje para comentar o livro do Paulo Coelho, Hippie. É um livro que eu li em 2 semanas, porque eu estava intercalando com outro livro. O Paulo, ele traz uma questão... A capa do livro é muito bonita, ela já te convida a entender esse universo hippie. Ele traz uma trajetória no período em que ele fez uma viagem ao Machu Picchu pela América Latina, depois ele foi para a Europa. Ele traz a Amsterdã de um jeito muito bacana. Em vários trechos do livro também é como se fosse um link para o Google, assim, sabe? De curiosidades, de coisa que eu entendo que seja bastante interessante e que ele traz. É um livro calmo, é um livro que você lê e entra naquela vibe gostosa, assim, de viagem, de tentar entender um pouco esse universo. No começo ele traz um pouco dessa questão da ditadura, um período que ele sofreu aí, enfim, foi torturado, e depois ele foi para a Europa, e aí ele dizia muito disso. Tem um trecho no livro em que ele diz: eu odeio meu país, mas eu amo meu país. E isso é muito legal, que na verdade ele estava fazendo uma referência às questões políticas do que estava acontecendo, e não só no Brasil, porém no mundo também. E quando ele se assustou de dizer o quanto que outros países acolhem bem, o quanto que a gente estava aí anos-luz à frente. Mas tem alguns trechos do texto, do livro, que eu gostei muito. Eu acho que ele traz uma maneira muito legal a história do hippie, o Magic Bus, que aí a viagem que ele faz, essa é a história, né? Então ele sai de Amsterdã e a ideia é chegar até Nepal. Ele traz também de uma coisa muito bacana, assim, do que eu vejo, essas curiosidades. Mas enfim, o que me chamou muita atenção, também fiquei um pouco preocupada, é com relação às descrições que ele coloca do consumo e de como que é a sensação da droga. Não que necessariamente não foi ele que consumiu, porém de depoimentos que ele recolheu de pessoas ou de relatos. Então ele fala da LSD, ele fala de algumas drogas e as substâncias que têm, o efeito que causa. Uau, preocupante. E aí ele traz, do ponto de vista histórico, que por 15 anos os Estados Unidos acabou vendendo LSD, foi um suíço que inventou, e ele traz essas histórias. Isso é muito legal. E tem uma coisa no texto, na página 203, que eu gosto muito, que é quando ele encontra uma pessoa que seria então ali um mentor, como se fosse um guru dele, e ele fala uma questão sobre a busca dessa plenitude. E aí o tempo todo a pessoa diz: mas está dentro de você, você precisa viver o aqui, o agora. Ele fala muito do sulista. Ele traz dessa questão de que não é para viver o amanhã, não se fala no presente, se fala no hoje, e o quanto que você precisa contemplar tudo isso, quanto que você precisa perceber. E muito associada à fala de Deus. E aí ele diz que neste momento, então, a gente está ouvindo pássaros, a gente está num espaço que tem uma área verde, exatamente para isso. Eu viver o aqui, o agora. O daqui 5 minutos vai ser futuro. Os 2 minutos que eu comecei a fazer esse vídeo já é passado, né? Mas eu gosto muito, muito disso. Eu tô olhando ali da minha colinha do que eu fiz, e aí fica a indicação. Ele diz, né? Europa com $5 por dia, e hoje tem um que é Europa, R$30 o dia. Eu acho que vou pesquisar e depois eu trago aqui pra gente compartilhar um pouquinho se é possível fazer esses R$30 aí, ou $30 na Europa, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.